Eu tenho que começar esse vídeo com uma pergunta simples, prática e objetiva. Quem é que ainda usa disco rígido mecânico nos seus computadores em pleno 2023? Bom, tudo bem, eu sei que tem uma galera que precisa armazenar grandes volumes de dados, que precisam fazer backups de sites, e aí comprar um SSD com muitos teras acaba saindo muito caro. Então, nesse caso, a solução é comprar discos rígidos mecânicos. Mas à medida que os SSDs assumem o centro ou protagonismo dos computadores e equipamentos informáticos, fica cada vez mais difícil para os HDs se manterem no mercado de forma válida. Eles estão ficando para trás cada vez mais. Esse vídeo é para conversar sobre essa questão e entender como essa transição está acontecendo, por que ela é tão significativa e por que estamos efetivamente diante da morte dos HDs. Antes de mergulharmos nos detalhes, vamos dar uma olhada rápida na evolução tecnológica que está moldando o futuro do armazenamento. Os discos rígidos, uma vez onipresentes em nossos computadores, estão gradualmente cedendo espaço para os SSDs. E isso é algo que a gente vê a olhos vistos, afinal de contas, as unidades de armazenamento em estado sólido estão ficando cada vez mais baratas, mais compactas e mais acessíveis para qualquer tipo de equipamento. Logo, levanta-se o questionamento da validade para a grande maioria dos usuários em seguir investindo nos HDs mecânicos, uma vez que você tem uma melhor relação custo-benefício nos SSDs, que não só entregam uma melhor performance, mas também uma maior agilidade, principalmente na execução dos sistemas operacionais. Os SSDs, especialmente no padrão M2 com PCI Express, estão se destacando no mercado devido à sua impressionante velocidade e desempenho. A transferência direta de dados através das portas PCI Express elimina os gargalos dos HDs mecânicos conectados por cabo, além de oferecer uma experiência incrivelmente rápida. Se você ainda tem um computador antigo em casa e quer dar uma sobrevida para ele, se for possível, é claro, e depende do tipo de placa-mãe que você tem e do tipo de hardware que você possui nesse computador, recomendo fortemente que você instale um SSD, principalmente no padrão M2. É claro que o SSD SATA já vai dar um gás para esse equipamento antigo, mas a gente bem sabe que esses SSDs SATA vão perdendo desempenho com o passar do tempo. A competição não se limita apenas aos discos rígidos tradicionais. Os SSDs M2 estão até mesmo desafiando os SSDs SATA, elevando ainda mais o patamar de desempenho. Mas enquanto a atenção está voltada exclusivamente para o desempenho bruto ou para a performance do sistema operacional, algo importante está sendo sacrificado no processo. A busca incessante por essa melhor performance está levando os HDs mecânicos a um caminho de decadência. Justamente essa maior demanda de dados e maior velocidade de informações está comprometendo os HDs mecânicos, resultando em uma taxa de falhas cada vez mais alta e cada vez mais precoce. De acordo com estudos recentes, a taxa de falha dos HDs tradicionais aumentou consideravelmente nos últimos anos, atingindo 0,74% de ganho trimestral nas falhas em unidades com uma média de 8 anos de uso. Pode parecer pouco, amigo telespectador que está assistindo esse vídeo, mas não é. Pense que de cada 100 HDs mecânicos, um com certeza vai falhar quando chegar no 8º ano de vida, e isso é muito preocupante, principalmente para aqueles usuários que, como eu citei no começo do vídeo, armazenam uma grande quantidade de dados, como por exemplo backups de sites inteiros. Perder este conteúdo de uma hora para outra porque este HD perdeu o prazo de validade é o pior cenário possível. Os discos rígidos, que antes eram considerados essenciais em um computador ou equipamento informático, estão sendo deixados de lado não apenas pelos consumidores, mas até mesmo pelos consoles de última geração. Tanto o Xbox Series S e X como o PlayStation 5
não contam com HDs mecânicos, diferente dos modelos da geração anterior dos consoles da Microsoft e da Sony. Os SSDs estão revolucionando a forma como interagimos com os nossos dispositivos, oferecendo velocidade e eficiência que antes os equipamentos informáticos não contavam. Os laptops são os grandes beneficiados ou vencedores nessa mudança, aproveitando assim o espaço reduzido e o desempenho aprimorado dos SSDs. Por outro lado, essa mudança requer soluções de resfriamento eficazes para lidar com o aumento de temperatura gerado pelo alto desempenho do armazenamento. Algo que é até natural, e aqui eu tenho que colocar aspas gigantes para o termo natural, porque, afinal de contas, equipamentos com maior demanda acabam gerando uma maior temperatura. Isso vale para qualquer tipo de equipamento. E como os notebooks estão ficando cada vez mais finos para serem mais portáteis, essa demanda térmica acaba acontecendo e tanto os usuários como a indústria de computadores precisam ficar atentos para isso. Não pense que o seu SSD no padrão M2 não gera calor, porque esse pensamento está muito errado. Se não fosse assim, não teríamos aquelas fitas térmicas para colocar em cima desses SSDs. Com a crescente popularidade do armazenamento na nuvem, uma pergunta aparece de forma inevitável. Quem ainda vai optar por um disco rígido tradicional em pleno 2023? A gente pode simplesmente ter um computador ultrafino com um SSD com uma boa capacidade de armazenamento e fazer o backup na nuvem daqueles arquivos mais pesados ou de um grande volume de dados, e com isso, em teoria, os HDs mecânicos seriam oficialmente aposentados. Quem reforça essa tendência no aumento de falha dos HDs mecânicos com o passar do tempo é a empresa especialista em armazenamento na nuvem, a Backblaze. Se bem que a gente tem que olhar para esses dados dessa empresa, para essa análise da Backblaze, com uma certa lupa. Afinal de contas, ela é diretamente interessada na morte dos HDs mecânicos porque trabalha com armazenamento na nuvem. Quanto maior for o volume de usuários que desistirem dos HDs físicos ou do sistema de armazenamento tradicional, a Backblaze acaba ganhando com isso. O que não quer dizer que a empresa está errada, porque afinal de contas a gente tem que olhar também para a relação capacidade versus durabilidade. Os discos rígidos com maior capacidade estão apresentando mais problemas, pois precisam suportar cargas de trabalho intensas. Estudos revelam que a vida útil média dos HDs gira em torno de 2 a 2 anos e meio, ressaltando a desvantagem desses discos rígidos tradicionais em termos de durabilidade em relação aos SSDs, que contam com uma vida útil muito mais longa. À medida que a tecnologia avança, os discos rígidos estão se tornando uma escolha cada vez mais atraente para os usuários. A busca por velocidade está levando a um declínio na durabilidade dos HDs, e os consumidores estão buscando alternativas mais confiáveis, o que é algo natural dentro dessa trajetória de evolução tecnológica. E dessa forma, a era dos discos rígidos está chegando ao fim. Enquanto os SSDs dominam o cenário tecnológico, os HDs mecânicos enfrentam um futuro incerto ou certo que é a morte inevitável. A decisão de qual tecnologia de armazenamento adotar sempre fica na mão dos consumidores, mas uma coisa é certa: a indústria de tecnologia está em constante evolução e os discos rígidos estão sendo relegados ao passado. Um passado que não volta mais, e a gente não deve olhar para trás na vida. Não só nas coisas mais importantes do nosso cotidiano, como também em coisas realmente importantes, mas um tanto quanto efêmeras, como os dispositivos de tecnologia, videogames e qualquer equipamento informático que usa uma unidade de armazenamento. Triste fim para os HDs, mas descanse em paz, meu velho amigo.